Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre o Gigante Enterrado. Mostra aí pra gente, Matheus. Isso aí, Rafa. Tô aqui com o livro Gigante Enterrado, da editora Companhia das Letras. Um livro do Kazuo Ishiguro, eu acho, não sei como é que pronuncia o nome. Tem aqui uma citação de Neil Gaiman na capa. Ele é um autor relativamente famosinho, tem já filme adaptado de livros dele, não desse livro aqui em específico. Na verdade, desse eu nunca pesquisei, não sei dizer se tem. Mas tem Não Me Abandone Jamais, se não me engano. É um livro que já virou filme dele também. É uma edição relativamente simples, né, da Companhia das Letras, capa mole, é uma capa sem muita arte, mas é uma fonte bonita, né, elegante aqui, uns dourados brilhosos aqui na capa, uma árvore, que não diz muito sobre o livro em si, em princípio, se analisando aqui, não sei o que você consegue interpretar disso, uma capa azul com uma árvore, com bastante raiz, com bastante galho seco aqui, talvez dá um ar de envelhecido, de secura, né? Não sei se isso consegue ser traduzido de alguma forma na obra em si, mas enfim, isso não importa pra gente também, a gente está mais preocupado aqui com as técnicas aplicadas pelo autor, né, na primeira página, e se a gente viraria ou não, daria continuidade ou não ao texto do Kazuo Ishiguro. Certo? Então vamos lá, parte 1. Você teria que procurar muito tempo para encontrar algo parecido com as veredas sinuosas ou os prados tranquilos pelos quais a Inglaterra mais tarde se tornaria célebre. Em vez disso, o que havia eram quilômetros de terra desolada e inculta. Por todo lado, trilhas toscas que atravessavam colinas escarpadas ou charnecas áridas. A maior parte das estradas deixadas pelos romanos já teria àquela altura se fragmentado ou ficado coberta de vegetação, muitas delas desaparecendo em meio ao mato. Uma névoa gelada pairava sobre rios e pântanos, muito útil aos ogros que ainda eram nativos daquela terra. As pessoas que moravam ali perto, e pode-se imaginar o grau de desespero que as teria levado a se estabelecer num lugar tão soturno, teriam razão de sobra para temer essas criaturas, cuja respiração ofegante se fazia ouvir muito antes de seus corpos deformados emergirem da neblina. Mas esses monstros não causavam espanto. As pessoas da época os teriam encarado como perigos cotidianos, e naquele tempo havia uma infinidade de outras coisas com que se preocupar, como obter alimentos do solo duro, como não deixar que a lenha acabasse, como curar a doença que podia matar uma dúzia de porcos num único dia e provocar brotoejas esverdeadas nas bochechas das crianças. Enfim. Avançamos um pouquinho aqui, até nos permitimos avançar dado o tamanho, né, de espaço em branco que tem aqui na primeira página da edição da Companhia das Letras, né? A gente até se questionou aqui antes se a gente avançaria mais ou não aí no parágrafo seguinte aqui, dado esse espaço em branco, né? Mas enfim, optamos por avaliar da forma como a editora diagramou o livro aqui, né? Eu fico até pensando nessas horas, assim, que... O porquê disso, né? Tipo assim... Beleza, Custaria tem... jogar um pouquinho pra cima pra colocar ali um ponto final, né? Sim, sei lá, tem livros que, ok, tem um título diferente, uma proposta diferente, mas assim, se tivesse lá, parte um ou sei lá o que. Tem um pequenininho aqui em cima, né? Nem É, pra... tem um triste ali. Então, assim, cara, editora, por favor, né? Mas ok, vamos avaliar o coisa. O Justo. primeiro ponto que eu acho bem interessante é que eu acho muito difícil, principalmente para a literatura atual, contigo atual, vamos dizer assim, 10, 15 anos, parágrafos únicos muito grandes. No caso, esse aqui é um parágrafo único enorme. Obviamente que se não tivesse esse espaço colossal no começo, seria pegaria a primeira página, mas é um parágrafo único. É um parágrafo único, então acredito que
traz uma ideia de texto mais clássico. Não vou dizer antigo, porque a gente não foi ver atrás de quando é essa história, mas é um estilo de escrita, no caso, formatação mais clássica, né? Uhum. E é algo que eu tô dando até uma olhada aqui, o Rafa, no livro em si, é algo que faz parte parece que do estilo do autor mesmo, sabe? Não é, ele usa parágrafos mais longos mesmo, né? É claro que a gente sabe que isso não é, divisor de águas, já não leio livros que têm parágrafos longos, não é isso, né? A gente sugere a novos, como a gente fala aqui sempre, né? Esse é um canal em princípio voltado para novos escritores, pessoas que estão querendo se introduzir no mercado, talvez, né, e procurar entender como é que funcionam as técnicas, como que as pessoas avaliam os textos que você vai enviar, né? Então a gente sugere tentar evitar parágrafos muito longos para evitar de causar esse desconforto visual inconsciente que pode estar no seu avaliador ou no seu leitor só mesmo, né? Então a gente tende a sugerir isso, mas claro que não é um divisor de águas, né? E se a pessoa faz bem feito, independente se for o livro inteiro um parágrafo só, vai ser uma característica feita propositalmente, isso funciona também. Sim. Tanto que o livro é de 2015, até estava dando uma olhada enquanto o recente, né? Matheus estava falando. É 2015, ganhou um prêmio de. Né, um prêmio, acho que parece que um best-seller de 2017 e tal. Então, tem justificativa, mas é aquilo, é algo arriscado. Se são as suas primeiras histórias, saiba que você pode cair em diversas pequenas armadilhas por ser um parágrafo maior. Uhum. Bom, e aí, Rafa, como a gente gosta de fazer, analisar a primeira frase em si, né, do texto, não tem um título, né, o capítulo, né, começa com a parte 1, então dá a entender que tem várias partes do livro, e dentro da parte 1 tem vários capítulos, né, o primeiro capítulo, número 1. E a primeira frase em si, né, você teria que procurar muito tempo para encontrar algo parecido com as veredas sinuosas ou prados tranquilos pelos quais a Inglaterra mais tarde se tornaria célebre. Me parece uma frase bastante longa, mas eu acho legal, assim, uma construção que o autor utilizou aqui por dar talvez esse tom não sei, de contraste, assim, no sentido de, existe algo que você não enxerga, que você tem que procurar muito para poder observar, sabe? Tem algo escondido por ali, sabe? Esse tomzinho de mistério, assim, que eu acho que é legal de se colocar numa primeira frase, apesar dela ser uma primeira frase bastante longa, mas, pelo visto, é uma característica do texto em si, né? De parágrafos longos, frases longas, talvez, né? Então, assim, eu tentaria sugerir uma quebra aqui, como a gente está acostumado a fazer, uma redução, talvez, da primeira frase em si, mas a ideia dela em si eu acho interessante. Pela proposta que o escritor quis trazer, de que eu quero que seja algo clássico, introvertido, transformador e reflexivo, parágrafos muito grandes trazem essa ideia. O fato do desconforto que o Matheus trouxe não é necessariamente um desconforto de ruim, mas sim aquele desconforto de ser algo que impacta, é grande, é volumoso, é difícil. Então isso traz sim um desconforto, tanto que muitas vezes o Matheus está fazendo psicanálise, né, os pacientes dele, trabalhar com si mesmo, se ver por dentro é uma das coisas mais desconfortáveis que tem. Então, esse texto grande te traz essa premissa desconfortável, porém, no caso, necessária para aquilo que ele quer trazer. E até você falando sobre a primeira frase, eu senti um ar profético, porque diz que mais tarde se tornaria célebre. Sim. Então, até traz que, obviamente, pode ser uma história que o narrador está contando no presente, uma história que aconteceu lá no passado. Então, hoje em dia, a Inglaterra tem campos, né, prados célebres. Só que naquela época seria engraçado, irônico ou imaginário
imaginar que isso aconteceria. Então eu gostei desse quê profético que, querendo ou não, traz não apenas um mistério, mas uma promessa. Uhum. Hum. E aí, Rafa, a primeira página em si me soa um pouco, que eu não sou tão fã, que é muito a descrição do ambiente, do local, né? Ele tem aqui vamos dizer assim, para não falar que é só a descrição, ele tem aqui a questão talvez da ambientação do universo dele, né? Que a gente sabe que tá falando aqui, ele citou Inglaterra, citou aqui romanos, então, pô, tá falando de um universo real? Não, mas aí ao mesmo tempo ele vai e cita ogro. Então, pô, beleza, uma alta fantasia, você já sintonizou o que eu tô lendo, né? Então ele caracterizou aqui, pelo menos, o gênero dele aqui, né? E isso aí eu acho que é extremamente importante ter na sua primeira página, né? Para o leitor não se sentir traído em momento nenhum, você já tá dando de cara ali para ele do que você tá falando. Mas ele usa essa primeira página mais como um todo como uma forma de descrição desse cenário que ele tá, né? Não apresentou personagem específico pra gente, né? Não caracterizou ninguém, não mostrou muito o que seria o conflito, né? Bom, ambiente aqui que estamos passando por uma dificuldade de seca aqui, parece, né? Que existe a questão de dificuldade de plantação, né? Então, assim, pode ser que isso venha a ser o conflito da história, não sei se de fato é, né? Mas talvez seria. Nesse sentido, então, pode ser assim que ele tenha apresentado conflito. Eu tô falando besteira aqui de cara, né? Mas eu acho que ele gastou muito desse primeiro parágrafo só para descrever, né, o cenário, o que seria, o que se enquadraria ali naquela questão que a gente fala da jornada do herói ali como lugar comum, né? Tô mostrando como é que é o ambiente, é assim que as coisas estão funcionando e vamos avançar a partir daqui, né? Que é importante ter, mas eu achei que ele perdeu muito tempo só nisso, né? Só falando nisso. Não sei se você concorda comigo. Sim, uma coisa que eu concordo, mas discordo ao mesmo tempo, é no quesito que você comentou dos ogros. Certo. Porque o termo ogros está perdido num parágrafão. Uhum. E até, né, seguindo um pouco à frente a mais, no próximo parágrafo, no caso, né, de qualquer forma, não sei o quê, apesar de ele citar ogros mais uma vez, mas em nenhum momento ele traz, pelo menos para mim, não me deixa muito batido o martelo que é uma fantasia pelo fato de que tem ogros. Porque o termo ogro, você fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa ogra. Né? É uma pessoa selvagem, uma pessoa sem educação, uma pessoa assim, assim, assado. Talvez utilizando troll, orc ou algum outro elemento que traga isso, eu sentiria mais peso de fantasia. Por enquanto, eu não bateria o martelo em fantasia. Eu vou pontuar um negócio aí que o Rafa destacou e que passa despercebido, e vou falar por que passa despercebido, né? O que acontece? Ele citou ali, é muito útil aos ogros que ainda eram nativos daquela terra, e aí mais abaixo ele cita duas vezes, né? Ele fala para temer essas criaturas, ofegantes fazia taranã, taranã, e mais tarde ele fala, mas esses monstros não causavam espanto. Então, olha o detalhe. O Rafa não pegou esse, ou pode ter pegado às vezes inconscientemente, mas não bateu o martelo para ele que era um ogro, apesar de tá descrito aqui que é. Mas aí que eu acho que entra a questão da confusão do texto, parágrafo muito longo, muita coisa embaralhada na sua cabeça, você vai lendo frases muito longas que às vezes, detalhezinho, palavras pequenas, passam despercebidos. Então é uma questão que a gente gosta de frisar também, né, na escrita, quando você quer passar uma mensagem importante para o leitor, é aquela de frisar aquilo, de dar um destaque para aquilo, né? Então às vezes você colocando isso num parágrafo à parte, no enter, né, e destacando isso, mostrando, beleza, são criaturas, talvez escrevendo ela de alguma forma, reforçaria isso, deixaria explícito que é uma fantasia. É uma alta fantasia a obra, né? E ele deixou aqui, de certa forma, ele tá explícito aqui em alguns pontos, que é uma criatura, que é um monstro, que é um ogro, só que nesse embaraço de textos longos, de parágrafo longo, né? Isso acaba se perdendo, às vezes, pro leitor que tá, mesmo lendo a primeira vez a história aqui, né? Você acaba, pô, não me dei conta, tá ali falando, e a gente passa batido. Infelizmente, vamos dizer assim, uma característica dessa estrutura que o autor escolheu, que pode ser traiçoeira com ele mesmo. Sim, tanto que até meio que virando um debate entre eu e o Matheus, que querendo ou não, pela falta de descrição
de múltipla função, que a gente gosta de assim, Sim. a descrição que fala sobre o ambiente ao mesmo tempo caracteriza alguma coisa, da mesma forma que move a plot, tem diversas formas, porque assim, beleza, ok, citou monstros, citou criaturas, mas ainda é cabível a interpretação de que são Só uma pessoas que interpretação do são personagem também, né? interpretando o personagem, no caso do narrador que tá contando. Uhum. Então, assim, pela falta de descrição, corpos deformados que emergiam da neblina. Ok, uma cicatriz na sua cara é um corpo deformado. É uma mutilação, Corcunda. um corcunda. Então, meio que vamos Daí você considerar que colocasse um sim. gigante, né? Alguma coisa assim. Por isso que eu acho que o termo ogro, não sei se é como a tradução foi feita, talvez pode ser um erro de tradução ou definição, ou o Rafa tá meio que abraçando muito a definição e querendo ser muito exato no negócio, mas aí, beleza, é a alta fantasia, show, maravilhoso, porém acredito que, além dessa questão dos parágrafos grandes, acredito que essa pitada de fantasia faz com que me deixe muito mais com uma pegada de que é uma baixa fantasia com elementos fantásticos do que uma alta fantasia. Porque no caso, na Inglaterra tem ogros na floresta. Ok, beleza. Mas é uma baixa fantasia que tem lá um ogro, uma criatura fantástica aqui, ali, sei lá o que lá. Então, se Um por fantástico acaso mais pé no chão, né? o fantástico mais pé no chão. Mas pô, dragão é pé no chão? Se o dragão é só um elemento para criar um ar de fantasia, misticismo, magia, os caramba quatro, continua sendo fantasia. Mas não quer dizer que só que a presença do dragão o torna alta ou Sim. baixa. São diversos elementos. Então, assim. Sim, e assim, ó, Rafa, eu já li o livro, tá? Posso falar um pouco mais, né? Já tem tempo que eu li, na verdade, não vou lembrar com detalhes aqui o desencadear da história, mas de fato, ele não tá preocupado em ficar mostrando fantasia o tempo todo, né? Realmente não é o foco dele aqui, do autor, né? Ele tá preocupado com outros embates mais filosóficos aqui, sobre velhice, sobre morte, sobre amor, né, e tal. Então acho que tem um pouco disso aí que você tá falando. Não vou dar muito holofote pro ogro, apesar que me soa um pouco contraditório. Se você não quer dar o holofote pro lado fantástico da história, você já colocar logo na primeira página e citar monstro, criatura e ogro de cara na primeira página. Me soa um pouco tiro no pé. Mas, enfim, é aquilo que a gente fala. Se você tá fazendo consciente, vai fundo, cara. Segue a tua ideia, né? Só você tem a história na sua cabeça por completo, né? E só você é capaz de decidir o que é melhor ou não para ela. Não é outra pessoa avaliando que vai dizer isso. É claro que você vai ter um público que vai avaliar e pode ser que as pessoas que avaliem não sejam especificamente o público que você esteja procurando, né? Mas, enfim, é isso. Eu entendo assim, se você não quer focar, né, se a fantasia não é o ponto da sua história, você não quer que ela seja vista como uma história de fantasia, eu evitaria colocar elementos fantásticos na primeira página da sua história. Sim, porque poderia falar assim, os medos soturnos, aquilo que ronda, meio que falando, existe coisas além da natureza que geram algumas coisas. Tanto que ele fala, só que os ogros, de certa forma, não são tão ruins, você não tinha tanto medo deles. Ok, então assim, quis trazer dentro de um mundo soturno, que existe criaturas na neblina, que no final das contas não são tão perigosas assim. Nem é o problema, tá ligado? Nem é o problema. Então, assim, tá, cara, beleza, tipo assim, quem sou eu pra falar de alguém que Claro. ganhou o prêmio de literatura 2017, caramba, 4? Mas acredito que trazendo isso, no caso, por exemplo, eu, que, vou pegar um livro de fantasia, pô, os ogros, não sei o que, papapá, pô, legal, não sei o que, mas no final das contas, ao que foi prometido logo de começo não ser, talvez se tivesse simplesmente não caracterizado como ogros, mas falado criaturas humanoides ou bestas selvagens e deixasse para o leitor pensar o que para ele ficaria muito mais
fácil de excluir esses pontos. Porque, Não soaria como uma beleza. promessa não cumprida, né? Exato, porque, beleza, minha mãe vai ler esse livro e ela vai pensar, ogros devem ser umas criaturas, né, horrendas e não sei o quê, e vai seguir o baile. Pra gente que gosta de fantasia, de criatura, eu, Rafa ainda, que eu gosto mais ainda, eu me apego às definições. Então, se a pessoa colocou ogro, que é uma criatura descrita, já caracterizada, dentro do ambiente de fantasia, e blá blá blá, então você está. E você simplesmente colocou ogro, não colocou a sua descrição, não colocou o seu ogro, ou coisas que. Porque, que nem coisa, Crepúsculo. O meu vampiro é assim, aceite. O vampiro do Bram Stoker é assim, aceite. O vampiro não sei o que, aceite. Beleza. Eu tô usando o termo, mas é um termo em cima do meu universo. No caso, ogro, ponto, você está considerando preceitos e informações prévias do leitor. E ogro, a gente imagina o quê? Orques, gigantes grosseiros, Senhor dos Anéis. Então, quebra um pouco essa expectativa. Isso, e vamos criar, igual você falou aí no final, uma expectativa em cima disso, né? Se você não cumprir isso, né? Você tá falhando aí, talvez, né? Na sua técnica. Sim. Sim, porém, se a gente for para não falar assim, quer dizer que o livro é uma bosta? Não. Pelo fato de ser um parágrafo grande, criar essa ideia tipo de solidão, introspectiva, névoa, gélido, floresta, perdido. Terra Isso infértil. traz essa ideia de isolamento, depressão, introspecção. Então, assim. Que é uma das mensagens que ele quer passar também. Então, o tom tá ótimo. No Isso. caso, porém, o que faltou talvez seja abraçar mais o gênero escolhido. Quero que seja um drama com pitadas de fantasia? Show. Que acredito que seja talvez até um pouco mais isso, não tanto uma fantasia, mas um drama com que fantástico. Show, perfeito. Só que acredito que, como cada gênero possui as suas ferramentas, abraçar mais profundamente aquilo que é o ponto. Então, Sim. Então, assim, a proposta achei legal, a ideia achei legal, eu só me senti levemente traído nesse quesito da promessa de que vai ter criaturas, mas talvez não são tão importantes, porque o próprio texto já meio que tá dizendo que não serão. E eu achei assim também, não sei se um pouco desnecessário, talvez, Rafa, citar aqui Inglaterra, romano e tal, que ele te cria de fato um ambiente na cabeça, né? Será que é de fato importante saber? Talvez assim, beleza, é algo meio medieval, né, que a gente está ambientando, mas aí ao mesmo tempo ele vai te enfia numa fantasia que tem o ogro, e ao mesmo tempo o ogro não é tão importante, sabe? Então assim, eu acho que realmente acontece essa da quebra de expectativas. Você vai planejando algo na sua cabeça e para mim, pelo menos, ele foi rompendo com o que ele estava tentando propor, não sei. Mas enfim, o que você acha? Viraria ou não viraria? Olha, considerando esse sentimento de leve traição, eu não vou virar. Né? Desculpa ao autor, ao Kaozu, pelo seu prêmio de literatura, mas acredito assim que pro meu estilo de escrita, pro meu estilo de leitura, que é mais da fantasia, não precisa ser hard, gosto de todos os tipos de fantasia, mas eu gosto de eu não sou tão fã de introspecção no caso nesse nível. Mas pô, você gosta de textos grandes como Edgar Allan Poe, como Bram Stoker, como a menina do Frankenstein? Sim, gosto, viraria, já virei, mas tem o fator gênero também. Então, no caso aqui, eu não vou virar a primeira página do Kazu, pelo fato de que ele criou umas promessas que, pelo que o Matheus espolhou, não vão ser tão cumpridas, e pelo fato de que a estrutura também não me agrada, do gênero também.
Eu, assim, Rafa, também não viraria para essa primeira página. Eu virei mais porque me recomendaram na época. Falaram, não, eu acho que faz o teu estilo e tal. Confesso que até não sou tão. Não se tornou um favorito meu, nem nada nesse sentido. Tem momentos, tem passagens legais e tal, momentos reflexivos, e eu gosto de leitura filosófica, de reflexiva, assim, mas não virou um best-seller, não virou um best-seller, não virou um favorito meu. E eu tenho algumas reclamações aí, que a gente comentou, né, em relação a essa primeira página, né, a questão do parágrafo muito longo, né, que a gente acha que talvez para quem está começando seja interessante evitar, não é o caso óbvio do autor, mas enfim, eu achei que faltou aqui caracterizar melhor algumas coisas, né, quem é o personagem, quem que a gente está tratando, né, qual que é o conflito de fato, né, se é isso mesmo da infertilidade, aí talvez da terra, né. Então acho que acho que talvez o ponto positivo seja, eu gostei da primeira frase, da ideia da primeira frase, porque ela em si mesma eu também modificaria algumas coisas, e gostei que ele deu talvez o tom da história, né, que a gente comentou ali, essa questão do introspectivo, do frio, né, do solitário. Esses dois pontos é o que eu conseguiria destacar aqui de positivo nessa primeira página, mas não suficientes para me fazer me interessar pela história e querer ler mais sobre isso. Então, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e diz pra gente se você viraria ou não viraria. Se você conhece algum filme que ele foi baseado em algum livro, deixa aqui nos comentários se você gostou do filme e se você vai virar ou não essa história que tem esses preceitos que nós trouxemos hoje. E, obviamente, se você é escritor e escritora, tem o seu livro, o seu conto e gostaria que a gente desse a nossa opinião sobre a sua primeira página, a gente sempre deixa o formzinho aqui embaixo para você entrar em contato e com isso a gente saber um pouco mais sobre o que você acha e trazer algumas dicas e também algumas percepções, caso você precise de algum leitorzinho beta. Beleza? Então, bora ler. Bora ler.